Importante torcer Caio, para o seu jogo é 7 horas, para Chapecoense, não é? Porque negócio de zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, zebra. Muito. Já ouviu falar em zebra? E a Chape tem um carinho nosso todo. Respeito a minha opinião, eu respeito a opinião dos outros, mas o Arrascaeta, no mais alto nível, jogaria fácil nos 5 maiores clubes do mundo. Depois de 53 dias, o Flamengo retorna ao Brasileirão diante da Chapecoense, esse jogo lá na Arena Condá. O jogo é válido pela 19ª rodada e o rubro-negro volta à competição de olho no líder Palmeiras, que está a 7 pontos de diferença. Para esse duelo, com o último colocado, o treinador Leonardo Jardim conta com o retorno de atletas importantes, como o Arrascaeta, que está à disposição novamente depois de uma fratura na clavícula e uma lesão na panturrilha, ele que já viajou para a Copa e já voltou, né? Além dos jogadores que estiveram com as seleções na Copa do Mundo. Vene Casagrande, está tudo tirando o De La Cruz e o sintético? Tá tudo 100% no seu Flamengo? O De La Cruz sintético, a energia do dia, a temperatura. Ainda bem que o De La Cruz viajou. Tá chovendo pra caramba lá em Chapecó. Como chove em Chapecó, ele não ia poder entrar é sempre em campo. uma viagem complicada chegar lá, mais cansativa, né? Exatamente. Por isso que é sempre muito difícil encarar Chapecoense, brincadeiras à parte. Grama sintética é, de fato, um piso diferente para os atletas que não atuam no dia a dia e não treinam no dia a dia nesse tipo de grama. Mas, enfim, querendo ou não, o Flamengo entra em campo precisando vencer, porque o Palmeiras vai entrar em campo, tem 7 pontos na frente do Flamengo. Mas tem um jogo a menos, mas ninguém me dá a certeza que o Flamengo vai vencer o Mirassol dentro do Maracanã. Então o Flamengo, para continuar na caça do líder Palmeiras, precisa vencer. Tem sim o retorno do Arrascaeta, mas lembrando, galera, o Arrascaeta não entra em campo há 3 meses. A última partida foi no dia 29 de abril, no dia justamente que ele acabou fraturando a clavícula. Por conta disso, inclusive, ele deve começar no banco de reservas. E aí, no decorrer do jogo, ele entra para ganhar minutagem, já pensando no decorrer da temporada. E até na zona de rebaixamento, os primeiros que saem da zona, nessa temporada tá muito incomum esse equilíbrio, mas a Chape tá descolada dos demais, né? Ela é a última mesmo. Um confronto mais desequilibrado do que esse no Campeonato Brasileiro, só se fosse o Palmeiras, que hoje é o líder, porque a Chapecoense está muito mal no campeonato, apenas uma vitória na estreia da competição contra o Santos em janeiro, a última vitória da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Então, pra gente ter ideia do quão mal a Chapecoense está, 17% de aproveitamento. Importante torcer. O que é que você tá rindo? Você falar que cai negócio. Vai se acalmar, Fernanda Maia. Eu, hein? Tá vendo? Ele acha que eu só tô falando. Importante torcer Caio, para o seu jogo é 7 horas, né? Chapecoense, não é? Porque negócio de zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, zebra. Muito. Já ouviu falar em zebra? E a Chape tem um carinho nosso todo. Apesar do ano que a Chapecoense vem fazendo, nós não temos boas lembranças da Chape esse ano. O Vasco empatou com a Chapecoense em São Januário, foi vergonhoso. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense, também foi vergonhoso. Assim, mérito da Chapecoense, sim, mas no Campeonato Brasileiro não vem jogando absolutamente nada. Pés no chão. Se o Flamengo perder pra Chapecoense em Chapecó, é uma vergonha. E não é. A gente tá falando de um Campeonato Brasileiro. No chão, É isso, pés no chão, humildade, entendeu? A gente está falando de um campeonato brasileiro que é super normal. O segundo colocado, quem sabe não ganhar do último colocado. É ou não é? O que não é normal nesse campeonato brasileiro é a Chapecoense vencer. Foi uma vez só. Vamos falar sobre Flamengo, porque deu uma polêmica na nossa thumb, no nosso chat aqui, que a nossa querida Larissa Souza pegou um trecho e falou assim, do Arrascaeta, elogiando o Boto, aí joga top 5. E a galera, não, vocês estão loucos, o que vocês estão falando do Arrascaeta nesse sentido? Não joga nada. Discordo completamente. Mas, Bruno Andrade, você entrevistou o José Boto lá em Portugal e tem uma fala sobre o Arrascaeta jogar na Europa, né? E eu tô muito curioso para ouvir e depois você vai complementar com bastidores. Então, produção, coloca na tela aí José Boto falando sobre o Arrascaeta. Talvez ele não tenha tido muita mídia, talvez também a idade, porque há uma coisa que muitas vezes eu percebo que no Brasil não se tem essa noção. Clube europeu, um jogador a partir dos 24 a 25 anos já não paga mais de 20 milhões. Não paga. Ou seja, e tu tens o jogador com a Arrascaeta, vais pedir 30 ou 35. E o clube europeu diz, mas que idade é que ele tem? Tem 25. Não, porque eu não pago isso por ele. Tu sabes que é assim que funciona o mercado aqui na Europa e talvez por isso, talvez esse motivo, porque realmente é um pouco inexplicável como um jogador com a classe e categoria que ele tem, nunca tenha tido uma oportunidade de jogar na Europa. Ou se calhar teve, e o clube não era assim tão grande, porque eu agora tenho essa noção, de que muitas vezes tu estás no Flamengo, trocar o Flamengo se calhar com
com todo o respeito, um Crystal Palace da vida, não me parece uma troca justa, uma troca boa. Aquilo que eu vejo dele em treino, eu tenho hoje uma visão privilegiada dele, não é? De vê-lo treinar todos os dias. Era um jogador que jogava facilmente nos 5, no auge dele, não é? No auge físico, no auge da carreira dele. Seguramente jogaria nos 5 melhores clubes da Europa. Parece que o Boto e o Flamengo não têm nenhuma intenção de negociar o Arrascaeta, né? Assim, eu acho que no top 5, Bruno Andrade, talvez ele tenha, lógico, exaltado o seu jogador, que tem que fazer essa postura mesmo, mas no top 5, será, Bruno Andrade? Eu concordo. Desculpa lá, mas eu concordo. Vai. E nem sequer sou rubro-negro, hein? Antes que me acusem de ser, o Bruno Andrade é rubro-negro. Olha, nem rubro-negro, nem carioca. Nasci em São Paulo e torço para um clube de São Paulo. Mas eu sou um fanzaço do Arrascaeta. O auge, o prime do Arrascaeta, e eu entendo quem não concorde, e eu respeito super. Comigo é super na boa. Respeito a minha opinião, eu respeito a opinião dos outros, mas o Arrascaeta no mais alto nível, e por que ele não foi, enfim, nunca saberemos, talvez nem o próprio Arrascaeta, mas o auge do Arrascaeta. Eu já vi jogador muito inferior jogando nos 5 maiores clubes do mundo, e esses jogadores não tinham a mesma competência, a mesma inteligência, a mesma tática e técnica do Arrascaeta. Então concordo com o Boto. O Arrascaeta no seu auge jogaria fácil nos 5 maiores clubes do mundo, não tem a menor dúvida. Um bastidor aqui extra, e foram anos e anos acompanhando o Arrascaeta, renovações de contrato, potenciais saídas. Ele recusou diversas vezes o Médio Oriente, né? Diversas vezes, futebol saudita, futebol do Catar. A última informação, não sei se você, Felipe, lembra, ou o Hernan lembra, algo do lado de vocês, mas a última apuração que eu tive de Arrascaeta Europa foi bem lá atrás, quando o Bernardo Silva deixa o Mônaco para o City e o Mônaco tenta contratar o Arrascaeta. E aí naquele momento o Flamengo achou pouco, a proposta foi inferior. Não me recordo se o Arrascaeta queria, mas o Flamengo achou pouco. E depois disso foram recusando ofertas atrás de ofertas. E para criar agora uma última discussão, carta Bruno Andrade, depois de largar essa concordando com o Boto, outro jogador para mim, talvez não nos 5 maiores, mas nos 10 maiores da Europa. Se tivesse uma sequência sem lesões, um outro jogador que eu acho um cracaço, Renato Augusto. O Renato Augusto, no prime dele, poderia e deveria ter jogado entre os 10 melhores clubes do mundo. E aí, Hernan? Putz, cara, é que o... Só pra gente encerrar esse Fala Pod, mas... Cara, eu acho o Renato Augusto um cracaço de bola, mas não sei esses tops clubes da Europa, Hernan. Até porque já teve passagem pelo futebol europeu, lógico, teve uma passagem minada por conta de lesões no Bayer Leverkusen, né? Mas você vai nessa linha do Bruno Andrade aí, do Renato Augusto, ou Hernan? Acho que o Renato Augusto e o Arrascaeta são jogadores que se complementam, né? Acho que os dois poderiam sim chegar em clubes maiores. O Renato Augusto teve uma carreira muito legal na Alemanha, né? Eu aproveito a carta Bruno Andrade para dizer outro jogador que de repente poderia ter estourado numa Premier League, poderia ter estourado numa grande liga aí, numa Champions League e tal. Para mim, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique para mim é um cracaço também, um jogador que teve uma sequência toda no Flamengo, talvez pouca na seleção brasileira. Eu sempre achei o Bruno Henrique um cara muito completo. Não vou nem entrar naquela fala esqueci o nome do treinador, me falhou um treinador que falou que ele tem mais samba do que o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Não foi o René Simões? Não foi o René Simões. O René Simões, foi o René Simões, me desculpa ter me falhado o nome dele, grande René Simões, um baita profissional. Mas assim, não vou entrar nesse mérito de comparação e tal, que eu sei que muitas vezes as pessoas gostam de colocar. Eu só acho que o Bruno Henrique poderia sim, ele teve seu momento no futebol alemão, voltou, mas era um jogador que, por exemplo, para mim podia ter estourado em grandes ligas também, porque é um jogador completo. E o Arrascaeta, concordo com o Boto, concordo com o Bruno Andrade. É isso aí, Bruno Henrique, Arrascaeta. É isso aí, nação. Campeonato Brasileiro retornando e o Flamengo, como sempre,
não vai ter vida fácil. É o Flamengo contra todos, sempre foi assim. E agora a gente tem a notícia aí de que a Arrascaeta se recuperou, né, das lesões que ele teve, cravícula, depois teve panturrilha. A panturrilha aí foi uma irresponsabilidade do Uruguai, que botou o jogador para treinar com intensidade, sendo que não era esse momento. Agora é seguir conquistando os 3 pontos e a gente vai buscar o porco nessa liderança aí. Agora fala pra mim, torcedor, de onde você tá assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e já se inscreve no canal. Tamo junto.